Estamos de volta para o 12º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o grande Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Só quero pedir a todos os nossos ouvintes que, por favor, curtam nossas redes sociais, deixem comentários, que isso ajuda a acharem a gente. Então, se vocês estão gostando, só os que estão ouvindo e gostando, ajuda a gente, se inscreve, mostra pro amiguinho que também possa curtir, dá uma força, curte a gente lá nas redes sociais e não esquece, quem tá ouvindo a primeira vez, de seguir o podcast aí, por favor. Por favor. Não! Por favor. E agora, recapitulando... Semana passada vimos o saque de Roma, Roma cai para os gauleses, os romanos têm que pagar uma grana para então serem deixados quietos. E aí temos aquela bonita lenda romana que Camilo chega a tempo de pegar o exército gaulês contando dinheiro, cantando vantagem, fazendo uma puta arruaça, e aí eles são pegos de surpresa pelo Camilo, que bate eles e consegue recuperar o dinheiro, e paramos por ali. Mamma mia! È Bruno! No podcast Roma Nua e Crua. Então, começando hoje, pessoal, o que acontece? Hoje veremos o dia seguinte. Imagina, depois que pega fogo, sociedade, morre um monte de gente, vocês ficam ali 7 meses encurralados, sofrendo, condições sanitárias péssimas, vendo sua cidade literalmente pegar fogo e tudo que tem de valor ser roubado por uma tribo de bárbaros. Você, depois do dia seguinte, ainda de ter pagado uma grana preta pra eles, deve estar se olhando, pensando... O que fazer? E é essa situação que se encontram nossos amigos romanos neste momento. Então, como é de se imaginar, começa uma discussão do que vai ser feito agora. O que vamos fazer, né? O dia seguinte, aí, qual vai ser? Que foi? O que a gente vai fazer? Só sobrou essa cidadela, tá tudo queimado. O pessoal começa a cogitar de mudar para Veios, porque os romanos tinham recém tomado aquela cidade, estava em melhores condições que Roma. Segundo o livro, tem todo um presságio aí que, no meio da discussão de vamos mudar, não vamos, uma tropa estava vindo, uma guarnição estava vindo marchando, que não estava participando da discussão nem ouvindo. E quando eles chegam ali perto, ele fala, é aqui que a gente fica. Sei lá, um comando militar assim, tô traduzindo muito porcamente. Make it play in the left, the right. A companhia para ali, o povo ali vê aquilo como um sinal que eles têm que ficar na cidade. Mas o nosso grande responsável por Roma existir, e por isso até ser considerado o segundo fundador de Roma, é ele, Camilo. Independente dele ter chegado ou não para salvar os romanos, segundo os romanos sim, segundo o que se acredita, a história moderna não, mas independente, ele estava lá de volta e ele luta muito para que Roma seja reconstruída. Tem vários discursos, o que vão achar da gente, nossos ancestrais transformaram aqui um pântano nessa cidade gloriosa e a gente, só porque agora pegou fogo, a gente vai mudar para outro lugar. E, bom, o que acontece tinha um pessoal que queria mudar, tinha outro que queria ficar e acabou que quem queria ficar prevaleceu. E eles começam a reconstrução da cidade. Então começa a reconstrução e aí é um salve-se quem puder, é o pessoal juntando o que tem, o que tiver, de qualquer situação, remonta ali. Então a cidade começa a ser reconstruída, mas sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum, não posso dizer assim, nenhuma pompa, era realmente erguer uns barracos ali de volta, e é mais ou menos assim que começa a nascer Roma, né? Renascer Roma. Todo mundo correndo, criando a cidade que existe hoje. Então Roma, ela, cidade até hoje, eu não tive a oportunidade de conhecer Roma direito, só conhecer nada, na verdade, só passei pelo aeroporto ali. Empolgante. Mas, independente, sabe-se que Roma é muito caótica, é cheia de rua sem saída, de ruas estreitas, e essa Roma nasce dessa reconstrução, porque como foi um evento caótico e uma reconstrução caótica, que além de terem, né, perdido todo o dinheiro, ter tomado um pau, a cidade está queimada, tem que reconstruir, tem que comprar material, que é caro. Imagina também se
vizinhança ali também não ia estar tirando proveito da situação. Então, não só a reconstrução da cidade era caótica pelo fato de não ter planejamento, de não ter os materiais e ser feito mais nas coxas, depressa, de qualquer jeito, sem nenhuma ordem. Os vizinhos também ainda no meio, sempre atacando e dificultando ainda mais a reconstrução, porque começa um muro, tem que parar, ir lá lutar, volta, continua a construir com o que tem, vai, volta, luta, até as cidades latinas começam a se rebelar, tentar sair da esfera de influência romana, e Roma tem que ir pro pau, até com aliados, até colônias chegam a se rebelar nessa época também. Mas a cidade segue e, principalmente graças ao Camilo, vai se reerguendo. E em contraste, né, todos os lugares que Roma vai conquistar, todos os seus acampamentos militares são super planejados, né, e assim, tem uma mesma lógica sempre de ângulos retos, ruas principais cortando e etc. E Roma em si vai ser caótica, né, então os soldados principalmente, quando você vai ver com a expansão do Império Romano, eles podiam ser transferidos, sei lá, de Portugal para Inglaterra e depois para Turquia. Todos os quartéis que ele chegava, ele sabia como se coordenar, se as cidades fossem, né? Roma trazia os prédios públicos, aquedutos, banhos, então ele também já ia saber navegar. E Roma era o contrário disso, então até é engraçado que a cidade eterna, e até hoje é assim. Então só uma pausinha também para dar uma explicada antiga, né? Que eu falo que as cidades latinas ali também tentam se rebelar de Roma, tinham colônias, né? Era basicamente cidade que foi fundada já por romano, como no caso a cidade portuária de Ostia, por exemplo, que vai lá um bando de romano, funda uma cidade, então ela já começa com cidadãos romanos, eles já são ligados assim por povo mesmo àquela cidade. E tinham as outras latinas, né? Que eram os povos que falavam a mesma língua e mais ou menos ali da mesma região. Eles podiam ser aliados, tinham alguns status assim de como a cidade poderia ser vista, mas basicamente podiam ter cidadania romana, de poder votar e tudo, ou podia ter direitos de casamento, direitos de comércio, mas basicamente elas também tinham que dar soldados para Roma e mandar comida, o que precisasse, né? Mas basicamente eles também mandavam soldados e tinham uma parte dos espólios de guerra. Então essas cidades também avançam e, como eu disse, voltando, né? O Camilo é o herói dessa época, ele vai ser eleito ditador aí durante 3 vezes, em 389, 368, 367. Só para dar um exemplo também, teve um episódio durante a guerra que um tribuno militar liderava o exército, e aí cidades latinas, combinado com os voncianos, foram enfrentar os romanos viram o tamanho do exército e voltaram pro acampamento fortificado deles, ficaram lá, tipo, na defensiva, morrendo de medo, e aí chega o Camilo para liderá-los e dar um discurso bonito, e fala que, né... O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Essa galera é súdita de Roma, que eles vão ter que dobrar o joelho e tal. E na garganta vem todo mundo, leva a moral da galera e eles vão lá e esmagam esses exércitos que até então pareciam imbatíveis. Mas claro, aí pro nosso grande herói do momento, ele também não agradava a todos, né? Nem Jesus conseguiu esse feito, quem dirá nosso grande Camilo. Então tinha um pessoal que tinha inveja dele, que, né, achava que ele ficou com toda a glória, que ele era muito ditatorial, que ele se achava demais, que ele era o cara do momento. Então tinha gente que se ressentia com isso, que ficava aí no recalque dele ficar com toda a glória. Beijo no ombro pro recalque passa hoje. Um dessas pessoas era um patrício, que já apareceu no episódio passado. Mano, aquele que repele o ataque gaulês. Que tenta subir pelo penhasco, que o mensageiro romano tinha descido para chamar o Camilo, que até os gansos fazem aquela barulhada, e ele que é o patrício que lidera o ataque para repelir essa tentativa de ataque gaulês na cidadela. Roma, nua e crua. Então o Mânio é um dos ancião-madão, é um dos recalcados aí, que não se conformam com a glória do Camilo, como ele ofusca todos os outros, e ele começa então a querer bancar o das plebes, o manleão das massas. De um ponto de vista mais humilde. Então ele vai começar a lutar pelas causas plebeias para ganhar, vamos dizer assim, popularidade. Também estava acontecendo, principalmente com as camadas mais pobres, com a reconstrução
reconstrução de Roma. Reconstruir custa caro, então eles já estão ferrados, duro, já eram antes, quando tinham as coisas, agora tem que recomprar tudo, montar sua casa, montar tudo de novo, suas fazendas e tal. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eles vão pegando empréstimo com os patrícios, que cobram juros exorbitantes, e as plebes começam a cair em servitude para os patrícios de novo. Então começa muita reivindicação popular dessa época para ter... Tinha algumas reivindicações dessa época, já vamos colocar elas aqui. Então, o alívio da dívida, a renegociação de dívida, aí, olha só, hein, como não é, como é atual. Mas é colocar um limite na taxa de juros que pudesse ser cobrada para que as pessoas não ficassem endividadas a ponto de não conseguir pagar. Parece o Brasil do século XXI. Famílias brasileiras estão endividadas. Elas somam mais de 60% da população. Mas isso é lá em Roma, em 400 a.C. Então, uma das reivindicações plebeias era essa, de conseguir negociar a dívida e ter um limite legal de juros que possa se cobrar. Eles também querem redistribuição de terra, porque dominaram veios, e o que acontece? As terras estão tudo caindo na mão de poucos patrícios, que têm todas as terras, e teoricamente estava cheio de terra agora que conquistaram veios, né? Teoricamente não estava, né? Só que nunca chegava pra galera. No final, a terra já tem dono e não chegou na multidão. Então eles também queriam mais terras, porque era até o principal jeito de fazer dinheiro nessa época, era ter sua fazenda. Os plebeus também querem o quê? Poder concorrer a cônsul. Já é uma reivindicação antiga, então eles começam a brigar por isso. E o Manlio aproveita para ser o capitão dessas reivindicações, ele era o patrício, aí eles colocavam como o único patrício que pensa nos populares, né? Tipo um Lulão, só que refinado. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto. E aí os patrícios começam a odiar e querer matar ele de todo lado. E aí eles processam ele por ter chamado um patrício, aí a minha tradução não sei como é que vai ficar, mas tipo de agiota, chamar o cara por cobrar juros exorbitantes. Xingou o cara e aí ele foi meio processado por difamação, algo assim. Chega a ser preso, mas aí os populares se revoltam e essa, né, era frágil, vamos dizer assim, essa denúncia, ele é solto, né? Depois de manifestação popular. Só que aí ele começa a agitar o quê? Para derrubar realmente o governo, sedição, que seria o nome, e realmente conspirar. Começa a agitar contra o governo mesmo, de dar fim com os senadores, de derrubar o governo e instaurar ele como líder, aí seja o nome que fosse, mas ele realmente começa a conspirar, ou pelo menos é o que alegam os patrícios. E aí conseguem prendê-lo por sedição, que é golpe, né, querer derrubar o governo aí levam lá pro Morro Capitólio, ou pro Campo Marte ali, que tinha o Morro Capitólio de fundo. E ali era onde tá a cidadela, que também ali foi onde ele, como eu posso dizer assim, salvou a cidade do ataque gaulês. E aí eles começam o julgamento e começam a acusar ele de traição, de ter, né, querer derrubar o governo e tal. E aí ele começa a discursar falando, olha aí, eu tava salvando vocês, eu salvei a cidade dali, como é que vocês podem me acusar de traição? E aí ele começa a ganhar o argumento, como vencer as massas. Aí os advogados patrícios espertos pedem para adiar o julgamento e mudar de local. E aí num outro local, sem o apelo emocional, eles conseguem mais ou menos mostrar as provas de uma maneira mais racional, sem esse apelo emotivo, e conseguem que ele seja condenado. E aí, por ironia do destino, como é que se executava as pessoas em Roma? Tinha uma rocha ali, sei lá, a rocha Tarpeia, que chama, ali no Morro Capitolino mesmo. Então ele foi atirado de lá do penhasco, pertinho do outro penhasco ali, que foi o que ele lutou contra a invasão dos gauleses. Então, por ironia, ele vai e é morto. E aí Manlio morre em desgraça e ninguém mandou ser recalcado. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Porém, as reivindicações da plebe continuam, porque assim, apesar do Manlio, digamos assim, ter tirado vantagem disso e ganho político, as reivindicações não morrem com ele. As reivindicações continuam e os plebeus continuam na luta para ter acesso a tudo, independente de quem fosse ser o herói da vez. E o herói da vez vai ser um tal de Marcos Fábios Ambustus.
ou Marco Fábio Busto. Então ele era um patrício, e ele era um patrício que tinha suporte da plebe, que tinha um apelo popular. Ele toma a missão de resolver essa situação. Então ele já era um patrício que tinha 2 filhas, ele tinha casado uma, a mais velha, com um patrício, e a mais nova ele tinha casado com um plebeu super rico, um tal de Lacínio. Então a filha mais nova, que era casada com Lacínio, que era um plebeu super rico, mas plebeu, ela reclamava que o pai, que ela não tinha as mesmas honrarias da irmã, ou a mesma deferência da população, porque o marido dela era um plebeu. E ela cobra do papi, que o papi tinha falado pra ela que uma irmã tivesse, a outra ia ter. Ai, papi! E aí ele e o genro, Lacínio, começam a trabalhar para acabar com essa restrição dos plebeus não poderem concorrer ao cargo de cônsul. Então o Lacínio consegue se eleger tribuno da plebe, e aí a estratégia dele é o quê? Como o tribuno da plebe tinha direito a veto, ele fala que vai vetar tudo, e veta tudo até o Senado aprovar que um cônsul pudesse ser plebeu. E aí passa o ano inteiro travando toda a legislação, deixando nada acontecer em Roma, e aí Roma fica nesse impasse. E ele também reivindicava não só que pudesse ser o cônsul, mas as três demandas dos populares, dos plebeus, que seria o direito a concorrer a consulado, um limite e uma regulamentação de quanto podia ser cobrado de taxa de juros, e a tão falada reforma agrária. Então a sociedade romana está nesse impasse, e o Laicínio ele veta até as eleições, ele também tinha esse poder. Então entra uma disputa política aí que a gente não sabe exatamente quanto tempo durou, eu pelo menos não sei, até onde eu pesquisei de fontes não pode se precisar, mas o que acontece é que em 368 a.C. meio que elegem o Camilo ditador, mas aí rola algum problema aí de cunho religioso, de algum ritual que não foi seguido, e anulam essa eleição, e em 367 ele é declarado ditador de novo, e ele que consegue estabelecer aí ele que consegue de novo alinhar as duas partes, por as duas partes para chegar num acordo, e consegue um acordo entre as duas partes. E os plebeus vão poder concorrer ao cargo de cônsul. Então o cônsul se elegia 2 por ano, e um deles poderia ser plebeu. Um tinha que ser patrício, o outro, por enquanto, poderia ser um plebeu. Os plebeus poderiam se candidatar e concorrer ao cargo. E os plebeus queriam que tivesse que ser um plebeu. Então o Camilo consegue esse acordo aí, né? Estabelecer algo que todas as partes fiquem contentes, digamos assim. E Roma daí vai ficar muito melhor, porque ela renasce de uma maneira agora, essa briga de classe que a gente vem vendo aí basicamente desde o 5º episódio em diante, ou até antes disso, vai ter um período de estabilidade, porque realmente os populares entram mais na vida política, eles participam mais, eles ganham mais autonomia, e agora eles ficam muito mais alinhados. Então a gente via que ou Roma estava sendo atacada ou eles estavam se degladiando, e agora eles param de se degladiar. Isso é um dos fatores que vai proporcionar também eles expandirem, porque eles têm muito mais coesão política daqui para frente. Então por isso que Camilo, o segundo fundador de Roma, ele pode ou não ter batido o exército gaulês e recuperar o dinheiro, que isso provavelmente não, mas ele realmente conseguiu fazer com que a população se dispusesse a reconstruir Roma, e trouxe coesão política, reformas que eram extremamente necessárias e que ninguém conseguia passar. Ele passa essas reformas que culminam com uma Roma muito mais estável, e que aí em diante vai conseguir se expandir muito mais. E Camilo vai morrer por volta de 360 a.C. Ele ainda vai ser ditador outras vezes, acho que foram 5 vezes que ele foi ditador romano, e ele morre durante uma praga aí, que era algo comum no mundo antigo. Mas ele é um divisor de águas em Roma, porque daqui pra frente vai começar a Roma de verdade. É a Roma que sobrevive, que a gente tem registros históricos, são fidedignos, mas a gente tem o que os romanos escreveram, o que eles contaram pra eles mesmos, os registros, muito material que dá pra saber realmente o que aconteceu, dá pra se ter boas suposições do que aconteceu, bastante documentação. Então vai ficar muito mais legal a história agora, que fica muito mais rica em detalhes. Então até pra isso, se não fosse ele convencer o pessoal a ficar e reconstruir Roma, a gente nem ia existir. Esse podcast não teria razão de existir. Então, Camilo, obrigado aí por... Se não fosse tu, não tinha podcast. Então
Então o Camilo aqui é nosso herói, muda a história pro bem. Então o primeiro plebeu cônsul, a primeira honra foi para Lúcio Sextus, ou Lúcio VI. Então ele era amigo do Lacínio e ele ajudou a planejar esse bloqueio aí que barrava com todas as leis e tal. Ajudou a passar toda essa regulamentação de taxa de juro e de ter um limite na quantidade de terra. A ironia, pessoal, é que o próprio Licínio depois ele vai ser processado por violar essa lei do limite de terra. Vai acabar acumulando mais terra do que deveria. E aí, mais uma vez, quem cria a lei já é o primeiro a burlar lá. Não sei se é o primeiro, né? Mas o cara cria e já burla a lei. Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi! Bruno Prandi. Então hoje é isso, pessoal. Queremos deixar aqui Roma reerguida, graças a Camilo, uma sociedade muito melhor, que fica essa lição de 2.400 anos atrás, mas parece que é difícil os políticos aqui no Brasil entenderem que quando a gente inclui a sociedade, em vez de ficar criando divisão, a gente consegue prosperar muito mais. Então, em vez de ficar jogando rico contra pobre, preto contra branco, evangélico contra macumbeiro, a gente tem que se unir, entender que cada um tem a gente tem que garantir um mínimo para todo mundo, deixar que todo mundo que seja cidadão realmente participe, e aí veremos como Roma vai alçar novos voos aí, e apesar de ter quase acabado, ela volta mais forte do que nunca, e semana que vem a gente vai entrar na primeira das guerras samnitas, eu não sei como é que pronuncia direito, mas essas guerras, Roma vai conseguir controlar toda a Península Itálica, serão 3 guerras samnitas, a gente entra na primeira semana que vem, então eu farei mais 2 capítulos, pessoal, com a primeira guerra samnita e com a guerra contra os latinos, e em 2 episódios eu vou fazer um especial do exército e da mudança que vai ocorrer depois nessa época, que vai dar uma vantagem para os romanos saírem conquistando aí todo o mundo ocidental. Beleza? Então espero que tenham gostado do episódio, fica com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.